Olá pessoal, hoje estou aqui trazendo para vocês mais uma dica de um tutorial que eu acho que é interessante porque existe às vezes uma certa confusão quando os alunos vão montar os seus trabalhos ou vão apresentar os dados de relatórios de pesquisa, né, quando na pesquisa de campo, tem que trazer alguns dados da pesquisa para dentro do seu trabalho. E precisa organizar esses dados. Às vezes é no formato de um gráfico, ou de um texto descritivo, enfim, mas também tem o recurso das tabelas e dos quadros. Então, hoje a ideia é trazer aqui para vocês, para mostrar a diferença que existe em termos de conteúdo entre um e outro, né? Como a gente usa, quando usa tabela, quando usa quadro, qual a diferença entre a tabela e o quadro? Tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês aqui, nesse exemplo que eu montei, né? Vou baixar um pouquinho aqui. O que tem de principal característica aqui de diferença entre um e outro? A tabela, pessoal, ela é utilizada, ela é um recurso utilizado para apresentar dados que receberam algum tipo de tratamento estatístico. Então, aqui vocês vão ver que eu trouxe um exemplo aqui de cidades, né, capitais aqui, e digamos que eu tinha uma amostra de 200 pessoas que responderam e nas cidades que eles moram, tá? Residência, um exemplo. Então, aqui eu tenho a frequência, ou seja, o número absoluto de pessoas que responderam. São Paulo foram 100 pessoas, Curitiba 50 e assim por diante, que fecha a minha base aqui, que são os 200 respondentes. E eu fiz um tratamento estatístico aqui. Eu apliquei um cálculo para encontrar o percentual, quanto representa na minha amostra de 200, o quanto representa esses 100 que são de São Paulo, que é 50%. Então, quando a gente vai fazer algum tratamento estatístico nos nossos dados, a gente usa o recurso da tabela, que qual é a característica dela? Ela não é fechada na lateral, ou seja, ela fica aberta nas laterais, ela tem um cabeçalho de explicação, normalmente embaixo também tem, né, os totais, né? Às vezes o total está na linha, às vezes está na coluna, tá? Dependendo do tipo de análise que a gente está fazendo. Mas a característica principal da tabela é as laterais abertas, a parte interna dela não vai às linhas, ela fica, né, mais ou menos assim. Claro, tem algumas mudanças assim pequenas, mas pelo IBGE a gente vê que o tratamento é esse, né? Basicamente é quando a gente quer colocar apresentar dados estatísticos que tiveram algum tratamento estatístico. O quadro já é uma outra situação. O quadro é quando nós não estamos fazendo tratamento estatístico de dados, a gente está trazendo outro tipo de informação, então a gente usa o recurso do quadro. Ele tem as laterais fechadas, ele também tem um cabeçalho explicativo, mas ele é todo fechadinho, né? E eu trago aqui, eu trouxe um exemplo, né, de 4 respondentes e as respostas que cada um deu. Aqui uma sugestão só, tipo, espaço para comentários e sugestões. Como é que eu podia apresentar essa questão, que era uma questão aberta, né, na minha pesquisa, então eu posso apresentá-la na forma de um quadro. Então, a principal característica do quadro é que ele é fechado nas laterais e ele não traz dados de tratamento estatístico, diferentemente da tabela. Então, essa dica ela é legal, porque na hora que vocês forem montar os resultados lá da pesquisa de vocês ficarem atentos a isso, para não colocar de forma errônea, né, a apresentação dos dados. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje. Eu vou trazendo mais dicas aí na sequência.